linha, Coronel, antes de passar para o senhor, deixa eu lembrar de uma outra personagem que acho que se enquadra nessa mesma categoria que o Consta estava narrando agora, que é a Simone Tebet, a ministra do Planejamento. Ela, durante a eleição, criticou muito o governo Bolsonaro pelo orçamento secreto, que agora já mudou de nome, né? Já voltou a ser chamado de emendas de relator, disse que era um dos maiores crimes da República Brasileira, falou dos gastos públicos, cobrou uma postura mais austera do governo, disse que ia apoiar o Lula, porque o Lula prometia um governo de um grande pacto nacional, que ia dar espaço para todas as vertentes políticas, um governo de coalizão, e agora ela que está ali à frente das contas do governo está participando disso aí que a gente está vendo, um governo que está entregando contas piores do que aquelas do período da pandemia, né, Coronel? De fato, e é interessante que quando você fala da Simone Tebet, eu não tenho como deixar de projetar uma comparação que eu acho que, inclusive, é bastante didática para a sociedade, para o povo brasileiro, da equipe do governo anterior com o atual governo. A Simone Tebet, ela reinaugurou, né, a ideia, agora que a gente chega a 39 ministérios, e não por coincidência, esse era o número de ministérios quando o Brasil teve a debacle petista do governo Dilma. Não podemos esquecer que o próprio impeachment da Dilma ele foi configurado em um tripé, que tinha a questão da corrupção da Lava Jato, é verdade, a violência, né, da segurança pública se deteriorando, mas essencialmente dizem os grandes especialistas que não existiria o impeachment se não houvesse a grande crise econômica, que foi o segundo mandato da presidente Dilma, que praticamente quebrou as contas do país. Mas naquela época dos 39 ministérios, que agora foi retomado, nós tínhamos o Ministério do Planejamento, a Fazenda separada, havia uma dificuldade até de articulação, porque quando você entregava os ministérios aos partidos políticos de porteira fechada, havia uma bateção de cabeça muito grande. O governo Bolsonaro, ele inovou quando ele fez aquele super ministério com Paulo Guedes, que, aliás, não por acaso, né, teve o filme dele aí na semana passada, inaugurado aqui em Nova York, justamente enaltecendo aquele projeto que foi perguntado a ele o que ele faria de diferente. Ele diz, eu talvez desse uma a mais de Milei, ou seja, fizesse tudo aquilo que nós fizemos com mais intensidade. Por quê? Porque ele entregou, por exemplo, de 2022 a 2023, um superávit de 54 bilhões. A tal da recuperação em V depois da pandemia, que ele prometia, e muita gente dizia que aquilo ali era só retórica. Inclusive, ele veio aqui aos Estados Unidos e prometeu essa recuperação em V e ainda disse que teria uma inflação no Brasil menor do que a dos Estados Unidos. E vários analistas aqui nos Estados Unidos acharam um pouco exagerado da parte do Paulo Guedes. E foi exatamente o que ele entregou. Veja que, quando você fala de Simone Tebet, eu me lembro que, muito provavelmente, a maioria da nossa audiência sequer sabe quem fazia ou quem desempenhava o papel da Simone Tebet naquela equipe anterior. Eu me lembro. Chama-se Leonardo Sultani, e ele hoje está em São Paulo trabalhando. Da mesma forma, o Saxida, que estava debaixo da equipe do Paulo Guedes, quando o ministro Bento sai do Ministério das Minas e Energia, ele tira alguém da sua própria equipe, coloca ali no Ministério das Minas e Energia, de fato, com uma integração entre a questão do meio ambiente, entre a questão da infraestrutura, entre a questão, obviamente, da energia e da economia. Só que isso tudo hoje a gente percebe que está completamente dissociado. Então, quando a gente vê os números, em que na época da Dilma nós chegamos ali no recorde do déficit nominal em 644 bilhões, nós achávamos aquilo um absurdo. Só que o Temer conseguiu acertar ali com a lei das estatais, estabelecendo ali um teto de gastos, negociando com o Congresso. O que aconteceu? O Bolsonaro já surfou essa onda ali de uma moralização nas contas públicas. O Paulo Guedes conseguiu entregar realmente um superávit fiscal. 2021 e 2022 foi aquele retorno em V. Hoje, nós já estamos com números iguais da pandemia, mais ou menos ali na base de 1 trilhão. De déficit nominal. Isso é completamente absurdo. Nós estamos quase 2 vezes piores do que estávamos na época da Dilma. Isso não vai dar certo. Tudo leva a crer que a debacle petista 2.0 está vindo por aí.